Era 3 da manhã quando minha vida desmoronou por completo. Eu estava deitada de costas para ele, fingindo dormir, quando ouvi o celular vibrar baixinho. Pensei que fosse trabalho. Ele sempre arrumava desculpas para atender ligações a qualquer hora. Mas não era. Amor, ela está dormindo, sussurrou ele, e meu coração gelou. Amor? Ele não me chamava assim há meses. Eu sei, é difícil, mas preciso de mais tempo. Ela ainda paga todas as contas aqui, não posso sair do nada, continuou, e cada palavra era uma facada no meu peito. Tentei controlar a respiração, manter os olhos fechados, parecer adormecida enquanto meu mundo inteiro desabava ali, naquela cama que dividíamos há 5 anos. Ela nem vai notar mesmo. Tá sempre cansada, sempre reclamando. Honestamente, nem lembro quando foi a última vez que olhei pra ela e senti alguma coisa, disse, e sua voz era fria, cruel, como se estivesse falando de uma estranha. Minhas mãos tremiam sobre o cobertor. Era eu que trabalhava dupla jornada para pagar o aluguel, a conta de luz, o cartão de crédito que ele estourava todo mês. Era eu que chegava morta de cansaço e ainda fazia jantar, ainda sorria quando ele chegava em casa. No máximo até o final do mês. Depois disso, a gente pode ficar junto de verdade. Só preciso que ela continue bancando as coisas por mais algumas semanas. Continuou, e eu mordi o lábio até sentir gosto de sangue para não soluçar. Eu também te amo. Durmo pensando em você. Acordo pensando em você. Essa situação aqui é só temporária, você sabe disso, murmurou e ouvi o beijo que ele mandou pelo telefone. O mesmo telefone que eu paguei. O mesmo homem que eu sustentava. O mesmo quarto onde eu me matava de trabalhar para manter nossa vida funcionando. Quando ele finalmente desligou e se virou para dormir, fingindo que nada havia acontecido, eu permaneci imóvel por horas, olhando para o teto no escuro, sentindo meu coração se despedaçar em silêncio. Ele roncava tranquilo ao meu lado, como se não tivesse acabado de me trair da pior forma possível. Não apenas com outra mulher, mas me usando, me mantendo ali como uma idiota útil para pagar as contas enquanto planejava sua fuga. 5 anos de relacionamento. 5 anos cuidando dele, acreditando nele, sacrificando meus sonhos pelos nossos sonhos. E tudo isso para descobrir que eu era apenas uma conveniência financeira, uma conta corrente com pernas, que ainda por cima ele desprezava. Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Eu não ia ser a mulher patética que ele pensava que eu era. Eu não ia facilitar essa traição nem por mais um dia. Se ele queria me usar, teria que pagar o preço. Lembro perfeitamente do dia em que conheci Ricardo. Estava na fila do supermercado, ele, à minha frente, discutindo com a atendente porque o cartão não passava. Ofereci pagar suas compras. Apenas alguns itens básicos, nada demais. Ele ficou constrangido, mas aceitou, prometendo que me pagaria de volta. 3 dias depois, apareceu na minha porta com flores e o dinheiro. Não precisava das flores? Eu disse, rindo. Claro que precisava. Uma mulher como você merece flores todos os dias, respondeu ele, e meu coração derreteu. Éramos jovens, eu com 24, ele com 26. Eu trabalhava como assistente administrativa, ganhava pouco, mas era independente. Ele estava entre empregos, como dizia, procurando algo na área dele. Formado em administração, sonhava em abrir o próprio negócio. Nos primeiros meses foi perfeito. Ele me buscava no trabalho, cozinhava para mim, me fazia sentir especial. Quando decidimos morar juntos, eu estava nas nuvens. Finalmente tinha encontrado minha alma gêmea. Mas as coisas mudaram gradualmente. O algo na área dele nunca apareceu. Os currículos que ele mandava sempre tinham algum problema. As entrevistas eram sempre com pessoas que não entendiam seu potencial. Enquanto isso, eu fui promovida, consegui um segundo emprego aos fins de semana. É temporário, ele sempre dizia quando eu chegava exausta e encontrava a casa bagunçada, ele jogando videogame. Quando eu conseguir algo bom, você vai poder descansar, vou te dar a vida que você merece. Eu acreditava, Deus, como eu acreditava. Cada conta que chegava, eu pagava sorrindo. Somos uma equipe, eu dizia para mim mesma. Casais se apoiam nos momentos difíceis. 5 anos se passaram assim. Eu trabalhando cada vez mais, ele prometendo cada vez mais. Minha família começou a fazer comentários. Esse rapaz não trabalha mesmo? Minha mãe perguntava. Ele está procurando a oportunidade certa, eu defendia.
Minhas amigas pararam de convidá-lo para os encontros. Ele sempre arruma desculpa para não ir, elas diziam. É porque ele fica constrangido por estar desempregado, eu explicava. Eu me tornei sua defensora oficial, sua porta-voz, sua patrocinadora. Enquanto isso, ele se tornava cada vez mais distante, mais crítico, mais frio. As demonstrações de carinho diminuíram. O sexo se tornou mecânico, quando acontecia. Você está sempre cansada, ele reclamava. Você não se cuida mais. Como se cuida quando se trabalha 12 horas por dia para sustentar 2 pessoas? Como se arruma energia para romance quando se chega em casa morta? Mas eu continuava tentando, comprando roupas novas quando sobrava dinheiro, fazendo massagem nele, tentando criar momentos românticos. Quando as coisas melhorarem, tudo volta ao normal, eu me convencia. Agora entendo que nunca houve um nós. Sempre fui só eu, carregando ele nas costas, enquanto ele me via apenas como uma fonte de renda, que ocasionalmente reclamava demais. Você engordou, ele disse durante o jantar de uma terça-feira qualquer, sem nem levantar os olhos do prato que eu havia preparado com tanto carinho. Parei de mastigar, o garfo suspenso no ar. São só uns quilinhos. O trabalho tem estado muito estressante, tenho comido besteira, respondi, tentando soar descontraída, mas por dentro algo se apertou. Uns quilinhos? Ele riu, um riso sem humor. Ana, você precisa se olhar no espelho, não é só uns quilinhos não. Naquela noite, fiquei 1 hora me olhando no espelho do banheiro. Eram mesmo apenas 5 quilos, talvez 6. Nada absurdo para alguém que trabalhava tanto e tinha tão pouco tempo para cuidar de si mesma. Mas as palavras dele ecoavam na minha cabeça. Na semana seguinte, chegou em casa com um perfume diferente. Ganhei de uma colega, explicou quando perguntei. Que colega? Você não está trabalhando? Questionei, confusa. Uma amiga, né, Ana? Não posso ter amigas agora? O tom defensivo me fez recuar imediatamente. Claro que pode, desculpa, foi só curiosidade. Mas comecei a perceber outros detalhes. Ele tomava banhos mais longos, cuidava mais do cabelo, comprou roupas novas. Com qual dinheiro eu não sabia, mas não quis perguntar para não parecer controladora. Você podia fazer uma comida diferente de vez em quando, reclamou numa quinta-feira, empurrando o prato. Sempre a mesma coisa. Você não tem criatividade, não? Eu havia passado 40 minutos preparando aquele prato depois de um dia de 14 horas de trabalho. Quase chorei ali mesmo, mas engoli o choro junto com a comida que, para mim, estava deliciosa. Os elogios desapareceram completamente. Quando eu arrumava o cabelo ou comprava uma roupa nova, ele não notava. Quando notava, o comentário era neutro ou negativo. Essa cor não combina com você. Ou, você não acha que está exagerando na maquiagem? O celular se tornou sua extensão. Mesmo quando estávamos assistindo o filme, nos raros momentos em que fazíamos isso juntos, ele ficava digitando, sorrindo para a tela de um jeito que não sorria para mim há muito tempo. Com quem você está conversando? Perguntei uma vez. Trabalho, respondeu secamente, guardando o telefone. Que trabalho, Ricardo? Ana, você está paranoica. Não posso nem mexer no meu telefone em paz? A palavra paranoica me atingiu como um soco. Comecei a questionar meus próprios sentimentos, minha própria percepção. Talvez eu estivesse exagerando mesmo. Talvez o cansaço estivesse me fazendo ver coisas que não existiam. Você está muito carente ultimamente, ele disse quando tentei puxar assunto sobre nosso relacionamento. Grudam em mim o tempo todo. Eu preciso do meu espaço. Grudar nele? Eu mal estava em casa. Quando estava, cozinhava, limpava, cuidava da casa. Os poucos momentos que sobrava, eu desabava de cansaço no sofá. Mas suas palavras criaram uma dúvida constante na minha cabeça. Será que eu estava sendo pegajosa? Será que estava exigindo demais? Comecei a me policiar, a medir cada palavra, cada gesto de carinho. Precisamos conversar. Essas palavras saíram da minha boca numa sexta-feira à noite, depois de mais um dia fingindo que nada havia acontecido. Eu não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. Ricardo estava no sofá, mexendo no celular como sempre. Levantou os olhos com aquela expressão de quem está sendo incomodado. Conversar sobre o quê? Meu coração batia descompassado. Sobre nós, sobre como você planeja me deixar com outra mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto dele mudar, a máscara de inocência deslizar lentamente até revelar algo frio, quase cruel.
Você estava ouvindo minhas ligações? Não havia vergonha na voz dele, apenas irritação por ter sido descoberto. Estava tentando dormir enquanto você destroçava nossa relação ao telefone, respondi, e minha voz saiu mais forte do que esperava. Ele suspirou, como se fosse uma criança que tivesse sido pega fazendo travessura. Ana, eu ia te contar. Ia me contar? Quando? Depois que eu pagasse mais algumas contas? Depois que você terminasse de usar minha conta bancária como ATM particular? Não é assim que as coisas são, ele disse, mas sem convicção. Então me explica como são as coisas, Ricardo. Me explica como você me ama tanto que planeja fugir com outra mulher enquanto eu sustento você. Ele se levantou, passou a mão no cabelo, começou a andar de um lado para o outro. Você não entende. As coisas entre a gente já não funcionam há muito tempo. Funciona para você receber dinheiro, né? Isso sempre funcionou muito bem. Olha o que você virou, Ana. Olha como você está falando comigo. Você se transformou numa pessoa amarga, controladora. A audácia dele me deixou sem fôlego por um segundo. Eu me transformei numa pessoa cansada de sustentar um parasita que ainda por cima me trai. Para com isso. Você não me sustenta. A gente divide as responsabilidades. Divide? Você paga alguma conta aqui? Você contribui com alguma coisa além de tornar minha vida mais cara e mais complicada? Finalmente, a máscara caiu completamente. Sabe de uma coisa, Ana? Você tem razão. Eu estou com outra pessoa. E sabe por quê? Porque ela me faz sentir homem de novo. Ela não fica me cobrando o tempo todo, não fica me humilhando por eu estar numa fase difícil da minha vida. 5 anos, Ricardo? 5 anos é uma fase difícil? Com ela, eu sou feliz. Com você, eu só me sinto um fracasso. Cada palavra era uma facada, mas estranhamente também era um alívio. Finalmente, a verdade estava na mesa, crua e brutal. Ótimo, então vai ser feliz com ela, mas não na minha casa, não com o meu dinheiro. Ana, calma, não precisa ser assim, a gente pode resolver isso como adultos. Como adultos? Você quer dizer como você resolveu me trair pelas costas enquanto eu pagava suas contas? Ele ficou em silêncio, finalmente sem resposta. E naquele silêncio, 5 anos de ilusão chegaram ao fim. Depois que ele saiu de casa naquela noite, vou dormir na casa de um amigo até você se acalmar, disse ele, como se eu fosse a louca da história. Desabei no chão da sala e chorei como não chorava desde criança. Não era só a traição, era a sensação de ter sido completamente idiota por 5 anos inteiros. Como eu não vi? Como deixei isso acontecer comigo? Liguei para minha irmã às 2 da manhã, soluçando tanto que ela mal conseguia entender o que eu falava. Ana, respira, me conta direito o que aconteceu. Entre um soluço e outro, contei tudo. A ligação, a conversa, a descoberta de que eu era apenas uma fonte de renda conveniente para ele. Meu Deus, Ana, a gente sempre soube que ele era um aproveitador, mas isso? Vocês sabiam? A pergunta saiu como um sussurro. Amor, todo mundo via, menos você. Você estava tão apaixonada, tão determinada a fazer dar certo. Isso me destruiu mais ainda. Descobrir que eu havia sido a última a perceber minha própria humilhação. Todo mundo sabia que eu estava sendo usada, e eu era a única trouxa que acreditava que estávamos construindo algo juntos. Passei o fim de semana inteiro na cama, alternando entre choro e uma raiva que me consumia por dentro. Minha irmã veio ficar comigo no sábado, trouxe sorvete e tentou me animar, mas eu estava inconsolável. Ele nem ligou para saber como você está, ela observou. E isso foi mais um soco no estômago. Nem culpa ele sentia. Provavelmente estava aproveitando o tempo com a outra, feliz por não ter que fingir mais. No domingo à noite, comecei a fazer as contas. 5 anos sustentando ele. Calculei mentalmente. Aluguel, contas, comida, roupas que eu comprava para ele, presentes de aniversário e Natal, gastos com médico quando ele ficava doente. Foram anos da minha vida jogados no lixo. Dinheiro que eu poderia ter guardado para comprar minha própria casa. Energia que eu poderia ter investido em mim mesma, na minha carreira, nos meus sonhos. Tempo que eu nunca mais vou ter de volta. O pior era a sensação de vazio.
Por tanto tempo, minha vida girou em torno de cuidar dele, de manter nossa relação funcionando, de ser a mulher que ele precisava. Agora que descobri que ele nunca precisou de mim, só do meu dinheiro, quem eu sou? Olhei no espelho e não me reconheci. Quando foi que fiquei com essa cara cansada? Quando foi que parei de cuidar de mim? Quando foi que deixei minha vida se resumir a trabalhar para sustentar um homem que nem me respeitava? Você precisa se valorizar mais, minha irmã disse antes de ir embora. Você é inteligente, trabalhadora, bonita, você merece alguém que te veja. Mas eu não conseguia sentir nada disso. Só conseguia sentir que havia desperdiçado os melhores anos da minha vida com alguém que me via como uma conta bancária com pernas. Na segunda-feira, voltei ao trabalho tentando parecer normal, mas minha colega Fernanda percebeu imediatamente que algo estava errado. Durante o almoço, desabei e contei tudo. Ana, ela disse, segurando minha mão por cima da mesa, tem uma coisa que eu preciso te contar. Meu estômago gelou. O quê? Semana passada, eu vi o Ricardo na padaria perto do meu prédio. Ele estava com uma mulher. Eu pensei em te contar, mas... Como ela era? Minha voz saiu como um sussurro. Loira, mais ou menos da nossa idade. Eles estavam muito íntimos. Ele estava com a mão na cintura dela, eles estavam rindo. Fernanda pausou, claramente desconfortável. Ana, eles pareciam um casal há muito tempo. Não tinha nada de escondido ou constrangido. Então, não era algo novo. Não era uma paixão súbita que justificasse a traição. Era um relacionamento paralelo, estruturado, público. Enquanto eu vivia na ilusão de que éramos um casal, ele vivia uma dupla vida. Tem mais, continuou Fernanda. Minha prima trabalha no shopping onde eles estavam. Ela disse que já viu eles lá várias vezes nos últimos meses, sempre de mãos dadas, sempre gastando dinheiro. Gastando dinheiro. Meu dinheiro. O dinheiro que eu suava todos os dias para ganhar, ele gastava com outra mulher em encontros românticos que nunca tínhamos. Quando cheguei em casa, algo me impulsionou a vasculhar as coisas dele. No computador que eu paguei, encontrei conversas salvas, fotos, um histórico completo de um relacionamento paralelo que durava pelo menos 8 meses. Li cada mensagem, vi cada foto, e cada descoberta era uma punhalada nova. Eles faziam planos juntos. Ela sabia sobre mim. Ela era a chata que paga as contas dele, nas palavras dela. Eles riam da minha cara, da minha ingenuidade. Ela é tão trouxa que nem desconfia, escreveu a outra. Trabalha que nem uma mula e ainda acha que você vai casar com ela. Logo, logo me livro dela, ele respondeu. Só preciso que ela termine de pagar umas pendências aqui. Havia fotos deles em restaurantes caros, lugares onde ele nunca me levava porque não tínhamos condições. Fotos em hotéis, viagens de fim de semana. Tudo financiado indiretamente por mim, enquanto eu comia miojo em casa porque estava economizando para nosso futuro. A humilhação era tanta que cheguei a passar mal fisicamente. Vomitei, chorei, senti uma raiva tão intensa que me assustou. Mas junto com a raiva surgiu algo novo, uma clareza cristalina. Eu havia sido feita de idiota tempo demais. Ele havia me roubado não apenas dinheiro, mas anos da minha vida, minha autoestima, minha dignidade. Salvei todas as conversas, todas as fotos, todas as provas. Se ele queria me usar, ia descobrir que eu não era tão trouxa quanto pensava. Na segunda-feira, voltei ao trabalho tentando parecer normal, mas minha colega Fernanda percebeu imediatamente que algo estava errado. Durante o almoço, desabei e contei tudo. Ana, ela disse, segurando minha mão por cima da mesa, tem uma coisa que eu preciso te contar. Meu estômago gelou. O quê? Semana passada, eu vi o Ricardo na padaria perto do meu prédio. Ele estava com uma mulher. Eu pensei em te contar, mas... Como ela era? Minha voz saiu como um sussurro. Loira, mais ou menos da nossa idade. Eles estavam muito íntimos. Ele estava com a mão na cintura dela, eles estavam rindo. Fernanda pausou, claramente desconfortável. Ana, eles pareciam um casal há muito tempo.
Não tinha nada de escondido ou constrangido. Então, não era algo novo. Não era uma paixão súbita que justificasse a traição. Era um relacionamento paralelo, estruturado, público. Enquanto eu vivia na ilusão de que éramos um casal, ele vivia uma dupla vida. Tem mais, continuou Fernanda. Minha prima trabalha no shopping onde eles estavam. Ela disse que já viu eles lá várias vezes nos últimos meses, sempre de mãos dadas, sempre gastando dinheiro. Gastando dinheiro. Meu dinheiro. O dinheiro que eu suava todos os dias para ganhar, ele gastava com outra mulher em encontros românticos que nunca tínhamos. Quando cheguei em casa, algo me impulsionou a vasculhar as coisas dele. No computador que eu paguei, encontrei conversas salvas, fotos, um histórico completo de um relacionamento paralelo que durava pelo menos 8 meses. Li cada mensagem, vi cada foto, e cada descoberta era uma punhalada nova. Eles faziam planos juntos. Ela sabia sobre mim. Ela era a chata que paga as contas dele, nas palavras dela. Eles riam da minha cara, da minha ingenuidade. Ela é tão trouxa que nem desconfia, escreveu a outra. Trabalha que nem uma mula e ainda acha que você vai casar com ela. Logo, logo me livro dela, ele respondeu. Só preciso que ela termine de pagar umas pendências aqui. Havia fotos deles em restaurantes caros, lugares onde ele nunca me levava porque não tínhamos condições. Fotos em hotéis, viagens de fim de semana. Tudo financiado indiretamente por mim, enquanto eu comia miojo em casa porque estava economizando para nosso futuro. A humilhação era tanta que cheguei a passar mal fisicamente. Vomitei, chorei, senti uma raiva tão intensa que me assustou. Mas junto com a raiva surgiu algo novo, uma clareza cristalina. Eu havia sido feita de idiota tempo demais. Ele havia me roubado não apenas dinheiro, mas anos da minha vida, minha autoestima, minha dignidade. Salvei todas as conversas, todas as fotos, todas as provas. Se ele queria me usar, ia descobrir que eu não era tão trouxa quanto pensava. Ricardo voltou na quarta-feira como se nada tivesse acontecido, com aquela cara de cachorro sem dono que ele fazia quando queria despertar minha compaixão. Ana, podemos conversar com calma agora? Fingi que havia me acalmado. Claro, senta aqui. Olha, eu sei que falei umas coisas na sexta que não devia ter falado. Estava nervoso, você me pegou de surpresa. Deixei ele falar. Deixei ele construir sua versão dos fatos, onde ele era apenas um homem confuso, passando por um momento difícil, onde eu era a mulher compreensiva que ia perdoá-lo e seguir em frente. A gente pode tentar de novo, ele disse, pegando minha mão. Eu prometo que vou mudar. E a outra mulher? Que outra mulher, Ana? Não existe outra mulher. Você entendeu tudo errado. A mentira saiu tão naturalmente da boca dele que sentia uma admiração doentia pela facilidade com que ele mentia. 8 meses de traição e ele ainda tinha coragem de negar tudo na minha cara. Tá bom, eu disse. Vamos tentar. Ele sorriu, aliviado, e naquela noite até tentou me beijar. Desviei, alegando que ainda estava machucada e precisava de tempo. Claro, amor, sem pressão. Nos dias seguintes, agi como a mulher que ele esperava. Trabalhadeira, compreensiva, trouxe, paguei as contas, fiz comida, fingi que estava tentando reconquistar sua atenção. Enquanto isso, coloquei meu plano em ação. Primeiro, abri uma conta no banco onde só eu tinha acesso e transferi minhas economias. Segundo, procurei um apartamento pequeno só para mim, nada luxuoso, mas meu. Terceiro, organizei todas as provas da traição dele. O aniversário dele seria no sábado seguinte. Há meses ele falava sobre uma festa que queria fazer, convidar os amigos, comemorar em grande estilo. Eu sempre dizia que não tínhamos dinheiro para isso, mas dessa vez foi diferente. Sabe de uma coisa? Vamos fazer sua festa sim, disse numa quinta-feira. Você merece, vou organizar tudo. Os olhos dele brilharam. Sério? Você faria isso por mim? Claro, afinal é o seu dia especial, merece ser inesquecível. E seria inesquecível mesmo, para ele e para todos os convidados.
Passei os próximos dias organizando tudo. Reservei o salão de festas do prédio, encomendei comida, bebida, decoração, convidei todos os amigos dele, todos os nossos conhecidos em comum, até algumas pessoas da família. Também criei uma apresentação especial para a festa. Um vídeo com todas as nossas fotos juntos ao longo dos 5 anos, momentos felizes, declarações de amor. Seria a surpresa da noite. Pelo menos era isso que ele pensava. O sábado amanheceu ensolarado e Ricardo estava eufórico. "Não acredito que você organizou tudo isso para mim", disse, me abraçando pela manhã. "Eu sabia que você ainda me amava de verdade." Sorri e retribuí o abraço, sentindo uma mistura estranha de nervosismo e satisfação. "Claro que amo, por isso mesmo quero que hoje seja perfeito." Passei o dia finalizando os últimos detalhes. A comida chegou no horário, a decoração ficou linda, tudo estava saindo conforme o planejado. Ricardo me ajudou com algumas coisas, animado como não via há muito tempo. "Vai ter muita gente boa hoje", ele comentou, arrumando o cabelo no espelho. "Até chamei alguns colegas novos." "Colegas novos?" "É, pessoal que conheci recentemente, gente legal." Aposto que eram, incluindo ela. Às 5 da tarde comecei a me arrumar. Escolhi um vestido azul que ele sempre elogiava, fiz cabelo e maquiagem. Queria estar impecável para aquela noite. "Nossa, você tá linda", ele disse quando me viu pronta. "Fazia tempo que não te via assim arrumada." "Noites especiais pedem produções especiais", respondi, verificando mais uma vez se meu pendrive estava na bolsa. Os primeiros convidados começaram às 7. Amigos dele, alguns colegas meus do trabalho, minha irmã, que estava por dentro de tudo, alguns primos nossos. O ambiente estava animado, as pessoas bebendo, conversando, rindo. Ricardo estava radiante, cumprimentando todo mundo, agradecendo pela presença. "A Ana que organizou tudo", ele dizia para todo mundo. "Ela é demais, né?" Às 8h30, ela chegou. Era exatamente como Fernanda havia descrito. Loira, bonita, usando um vestido vermelho que provavelmente custou mais do que meu salário mensal. Ela entrou no salão como se fosse dona do lugar, cumprimentou algumas pessoas que aparentemente já conhecia. Ricardo a viu e por um segundo perdeu a compostura. Viu o pânico passar rapidamente pelo rosto dele antes de se recompor e ir cumprimentá-la. "Pessoal, esta é a Camila", ele anunciou para o grupo mais próximo, "uma grande amiga." Grande amiga? A audácia dele continuava me impressionando. Observei os dois durante a próxima hora. Eles tentavam disfarçar, mas era óbvio para quem sabia o que procurar. Os olhares, os sorrisos cúmplices, a forma como ela ria das piadas. Às 10 horas, pedi a atenção de todo mundo. "Gente, antes de cantarmos parabéns, eu preparei uma surpresinha para o Ricardo, um vídeo com alguns momentos especiais nossos." Todo mundo aplaudiu. Ricardo sorriu, orgulhoso da mulher atenciosa que ele pensava ter. "Pode diminuir a luz e ligar o telão?" Pedi para o filho do síndico, que estava ajudando com o som. Conectei meu pendrive, respirei fundo e sorri para o aniversariante. "Espero que goste da surpresa, amor." A última coisa que vi antes das luzes se apagarem foi o sorriso confiante no rosto dele. Em alguns segundos, aquele sorriso ia se transformar em algo bem diferente.